quero, em primeiro lugar, quero cumprimentar o orientador, professor André Stódio, agradecer o convite para poder participar da banca, ao co-orientador, professor Ismael de Souza, né, os parabéns aos dois, e aos demais professores que compõem a banca, a professora Suzete Reis, professor João Pedro, eternos professores, né, e professor Rodrigo Schmidt, muito prazer, né, eu até, fazer um parênteses, eu tentei retificar, mas o nome aqui no Drive, mas não consegui, optei melhor, preferi pela pontualidade, enfim, a gente faz escolhas. Né? Prazer é nosso, professor Cristiano, prazer conhecê-lo. E todos são referências, né, seus objetos de pesquisa, e, enfim, para mim está sendo um aprendizado. Quero cumprimentar a Júlia também, né, familiar, o público que está presente, principalmente os integrantes do Grupo ECA, né, e eu pensei em dividir em 3 momentos assim, as considerações da tese da Júlia, né, falar um pouquinho uma estruturação mais geral da pesquisa, e eu também, assim como o professor Rodrigo, fiz algumas considerações específicas dentro do texto, e eu posso depois encaminhar isso para a Júlia, né? Acho que pode ser pode ser um pouco mais produtivo também. Então, a ideia é falar um pouquinho da apreciação geral da pesquisa, com originalidade, contribuição científica, relevância, né, mais teórico, e os aspectos mais formais. Assim, poderia falar dos objetivos, problemas de hipótese, mas eles estão bem, pelo menos do meu ponto de vista, eles estão bem estruturados, né, o problema está bem definido, ele é factível, e a hipótese também ela acaba respondendo o problema. Isso, o professor André é muito criterioso nisso, né? Então, a gente acaba tendo um cuidado bem específico nisso. Com relação à originalidade, assim, e a relevância da pesquisa, eu podia dizer que debater as novas morfologias das relações de trabalho é fundamental nesse momento da história, né? Em que a principal pergunta, qual é o futuro do trabalho na sociedade? E aí, a gente pensar de uberização, plataformização, capitalismo de plataformas, né, o gig economy, do trabalho 4.0, são realidades com as quais é preciso a gente estudar, né, até para tentar compreender e encontrar alternativas de maneira a tentar mitigar os impactos desse processo de viver, adoecer e morrer dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, as novas modalidades de relações de trabalho são mediadas por aplicativos, né? Como o professor falou, essa gamificação do trabalho, gamificação da vida, né? Como se fosse um jogo, ele tem gerado muitas dissonâncias jurídicas no direito do trabalho. Quando o assunto, principalmente, é a existência do vínculo empregatício, né? Do vínculo laboral, nos últimos 10 anos foi além da reforma trabalhista e de outros temas, é um tema que tomou conta do judiciário. Né? Então, desde que a Uber começou a operar no Brasil há 10 anos, esse é um tema que está sempre discutindo, e agora chegou no STF. E não se tem a princípio não se tem muitas esperanças, né? Principalmente por conta da formação da Corte Suprema. E outra discussão é a própria existência dessa responsabilidade da plataforma nos acidentes de trabalho, que é o tema da tese da Júlia, né? O direito do trabalho, ele sempre teve uma função histórica de equilibrar as relações, né, entre o trabalho, o empregado, e o capital, né, o empregador. No entanto, o direito do trabalho ele vem gradativamente nas últimas décadas sofrendo inúmeras modificações, enfraquecendo, né? A última radical foi a reforma trabalhista. E aqui, também nos últimos, antes mesmo da reforma trabalhista, alguns processos antes, que contribuíram para esse enfraquecimento do direito do trabalho, né? Que é o processo de pejotização das pessoas físicas, né? Estabelecer essa preferência por
se cria uma empresa jurídica para prestar serviço ao invés de ser uma contratação formal no direito do trabalho. Essa descaracterização, no sentido de descaracterizar os vínculos trabalhistas, né? E, enfim, a reforma trabalhista ela acabou desconfigurando todo um sistema de normas, de princípios, né? Não foi à toa que um grupo de juízes chegou a nominar ela como se fosse o novo código empresarial, né? Tamanha a forma como se deu. E aí... Não. Travou aí também? Travou. Não, tu travou. Só a tua página. Por isso, a principal relevância da pesquisa, né? Que é poder discutir essas categorias, essas novas categorias, né? Ou seja, que não há como... não há um processo de discussão legislativa e não há como voltar ao passado, né? Então, aqui a gente também pode observar a partir da análise da configuração, né, do vínculo existente na relação das plataformas com os entregadores, que há uma lacuna normativa, né? Essa lacuna ela foi suprida pela Lei 14.297, que teve um prazo de vigência curtíssimo, né, durante o período da pandemia. Mas hoje não há qualquer proteção ou regulação nas relações de trabalho entre as plataformas e os trabalhadores. Frente a isso, eu acho que não há dúvida que há um ineditismo, né, da tese da Júlia, assim, das questões que eu estudo relacionadas à mobilidade urbana e juventude. Eu encontrei várias teses relacionando a questão da saúde mental, né, das relações, mas em termos de nível de doutorado, eu não encontrei e não tenho conhecimento de uma tese que trabalha sobre o tema específico. Então, acho que o ineditismo está relacionado a isso. No capítulo 2, aí, a Júlia tem como referencial teórico da tese dela professores como Ricardo Antunes e Ludmila Abílio, que são professores da Unicamp, que são reconhecidos pelos estudos críticos, né, que são referência hoje no tema da uberização, da plataformização, desses processos das relações de trabalho. Então, obras como Adeus ao Trabalho, Privilégio da Servidão, Sentidos do Trabalho, são referenciais, né, são um referencial teórico que a Júlia utiliza como conceitual dentro da tese, né? Isso, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, ela acaba fortalecendo, né, o fundamento. E ainda mais num contexto em que o trabalho tem se tornado cada vez mais flexibilizado, né, e desregulamentado. Então, a tese da Júlia, ela acaba tentando entender e compreender a precarização, que é central nesse momento para entender como é que funcionam as novas dinâmicas das relações de trabalho atuais, né? Enfim, então a tese da Júlia tem um recorte muito específico e essa relevância não só do mundo do trabalho, porque ela desenvolve também as relações da importância do trabalho para a juventude, né? E é um tema que o professor André desenvolve dentro do grupo de pesquisa, que isso merece uma atenção muito especial dos governos. Principalmente é um problema social, né, que tem grandes repercussões sociais, econômicas e culturais, e que tem, de certa forma, vem sendo nos últimos anos relegado, né. No capítulo 3, a Júlia já tinha uma menção também, o professor Rodrigo colocou, né, que havia uma duplicidade, né, nos subtítulos. No capítulo 3, relacionado a políticas públicas de trabalho juvenil, a Júlia também é uma tema de definição, ela trabalha com uma definição de juventude, condições de trabalho, a partir de referenciais importantíssimos, né, como o professor João Pedro, Maria Carla Colochano, Luiz Antônio Grocco, o professor Luiz Machado Paes, da Universidade de Lisboa, e a partir disso ela acaba desenvolvendo toda uma temática relacionada à importância e relação da juventude, né, com o trabalho. E aqui é importante a gente registrar
que o trabalho ele tem um elemento, ele é um elemento central na vida dos jovens, né? Ele representa um dos principais espaços de socialização, de experimentação, de aprendizado das juventudes, com uma própria condição de preparação para a vida adulta, né? Então, ele tem um elemento também transicional, né, de transição da vida juvenil para a vida adulta, né? E é exatamente nele que muitas vezes os jovens acabam adquirindo uma certa maturidade, né, uma responsabilidade, né, para a etapa da vida adulta. Enfim, então o trabalho ele acaba contribuindo nessa transição para a fase adulta. E isso eu vi presente em vários trechos, vários momentos da tese colocada pela Júlia, né? Está lá no artigo 56 da tese, que ela desenvolve um pouco mais isso. Então, o trabalho para a juventude, ele significa não apenas uma realização do seu eu, mas também uma independência financeira, autonomia, né? Uma autonomia com um significado de afirmação, né? Não nessa perspectiva mais civilista, mas para os jovens, principalmente para os jovens empobrecidos e periféricos, que dependem do seu trabalho exatamente para tentar alcançar uma mobilidade social. Então, essa tem sido uma questão relacionada à questão do mercado de trabalho, das relações de trabalho com as juventudes. No capítulo 5, a Júlia acaba destacando esse reconhecimento da proteção dos trabalhadores por aplicativos, né? E aqui o que eu enfatizo, né? Que eu acho que é interessante, é que ela, ao longo também do texto, em várias passagens, a Júlia coloca essa questão relacionada à opção que a juventude tem feito pelo que se denominou construir de empreendedorismo, né? Em que, como se o empreendedorismo fosse uma vantagem para o jovem, né? Ou uma liberdade, essa liberdade de poder trabalhar quando ele quiser, né? E é isso, está lá no artigo 180 da tese, a gente coloca uma pesquisa, né? Isso para mim é muito preocupante, né? Eu estou falando que a gente pesquisa questões de mobilidade urbana e quando a gente se depara assim com o perfil do jovem, né? Do que ele pensa sobre as ações de trabalho e tal, é muito preocupante, é muito perigoso ainda, principalmente a forma como o empreendedorismo ele vem e como ele foi construído, e como ele vem sendo construído, né, nos últimos anos com essa narrativa, né, principalmente junto a novas gerações, né. E não é à toa que essa narrativa neoliberal ela é muito mais recorrente nos últimos 10 anos, né, que o empreendedor de si mesmo ele tem suas vantagens, né, e isso tem um preço muito alto, né? Ou seja, esse preço que ele pode fazer a sua própria jornada de trabalho, que ele trabalha quando ele quer, só que ter sua total liberdade no trabalho, isso representa um preço muito alto, que é exatamente o viver, né? O adoecer e muitas vezes até o morrer, né? Pelo trabalho. Então, e aqui existe uma reprodução de um discurso midiático do neoliberalismo, dessa suposta liberdade, flexibilidade, né, que traz pelo empreendedorismo, como se o trabalhador ele mesmo comandasse sua atividade produtiva, né? Quando a gente sabe, o professor Rodrigo colocou, não é, né, que há uma subordinação, é a plataforma que determina, né, se ele vai trabalhar ou não, e muitas vezes essa gamificação em que estabelece metas permanentes e constantes, né, que se cria uma pressão muito grande, principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, né? E aqui, dentro desse perfil que entende, que vê como empreendedorismo uma grande sacada, né, dentro da sua vida, algumas pesquisas do IBGE, que pela primeira vez o IBGE, depois de anos, o ano passado ele acabou fazendo um levantamento, né, dos brasileiros que trabalham com aplicativos, e eles localizaram 2,100 milhões de trabalhadores, né,
que tem como principal renda o trabalho por plataformas, o ciclo integrador, né? Uma pesquisa do Aliança Bike, lá de 2019, em época da pandemia ainda, mostrou que o alistamento nas empresas de plataformas, aplicativos, empresas de plataforma, os jovens, a grande maioria, esmagadora, era de 18 e 27 anos, né? 75% negros, com ensino médio completo e moradores de periferia da cidade, em que existia uma sobrecarga de trabalho de 9, 10, 11, 12 horas para se alcançar um resultado, né? A pesquisa do IBGE do ano passado mostrou que 80% são homens, né? 48% deles, desses 2 milhões de trabalhadores, 48 têm 25 a 39 anos, né? 55% são pretos ou pardos e 60% têm ensino médio completo, né? Então, ou superior incompleto. Então, esse é o perfil dessa nova geração, né? Que acaba se alistando nas plataformas de aplicativo por entrega. E aqui é importante que essas coisas elas acabam se encaixando, né? Para consolidar exatamente essa narrativa que neoliberal que a Júlia coloca, né? Que é exatamente esse perfil de jovens, né? A facilidade de acesso à plataforma, né? Que é uma questão que a Júlia coloca também, e esse discurso de sedução do empreendedorismo, né? E aqui eu me lembrei do penúltimo filme do Ken Loach, né? Que é Você Não Estava Aqui, um filme de 2019, em que não vou falar um spoiler aqui, mas em que uma família de ingleses decide trabalhar em dificuldade financeira, eles decidem comprar uma van e dizem, com isso a gente vai ter disponibilidade de tempo, poder acompanhar famílias, decidem comprar uma van para prestar serviço para uma grande empresa, e enfim, eles acabam descobrindo que essa liberdade de trabalho, na verdade, não existe, né? E aí, enfim, bem interessante esse filme, assim, se alguém tiver interesse, poder discutir, porque ele acaba discutindo exatamente essas novas relações de trabalho, né? Como elas impactam na vida do adoecer, do viver, do trabalho, né? E o SEBRAP teve uma pesquisa financiada pela Mobitec, que é uma associação brasileira de mobilidade e tecnologia, que identificou que os trabalhadores, da forma como está hoje, eles receberiam mais do que se houvesse uma regulamentação, né? E aí, base na pesquisa de ganho do SEBRAP, que um entregador ele ganha entre 800 e 1.300, com jornada de 20 horas, né? E isso seria em torno de 40 a 60 reais por hora, né? Ou seja, eles ganhariam mais do que o mínimo, que hoje é de R$ 32. Então, esse discurso também ele é muito sedutor, né, do ponto de vista dos jovens trabalhadores. E aqui é importante registrar que um jovem, e aí dentro dessa discussão das políticas também públicas, de preparação, enfim, é que o jovem, ele, ao subir numa bicicleta, né, ele acaba se transformando em um trabalhador de entrega, em um ciclo entregador, como se num passe de mágica ele se transformasse em trabalhador. É que lembra uma passagem do Superman, em que o Clark Kent ele entra na cabine de telefone e sai o Superman, né? É como se fosse isso, né? E a questão aqui é exatamente, cadê a formação desses jovens, né? Essa discussão toda permeada do trabalho juvenil, dentro do Estatuto da Juventude, que era exatamente se permitir uma formação para o exercício da determinada profissão, né? Com condições adequadas, com trabalho decente, né? Com previsão lá no artigo 14 da Juventude, que é garantido o direito ao trabalho e à renda, e o artigo 15 do Estatuto da Juventude, que coloca várias diretrizes, né, com direito à profissionalização, trabalho de geração de renda, afirmação e autonomização dos jovens. Pode até parecer um exagero aqui, mas dentro dessa lógica do jovem que monta numa bicicleta,
é diferente de um ciclista eventual, em que ele escolhe o trajeto, né, escolhe o horário, ele acaba escolhendo também qual a melhor conveniência, se ele vai por uma rua mais movimentada, o horário que ele vai fazer, se vai ser um horário contra fluxo, enfim. No ciclo integrador, não, ele tem uma demanda para entregar, né, então ele acaba se arriscando, ele não tem essa opção, né. E aí tem um problema, que é o problema da superexposição de acidentes, ao risco de acidentes, né, de trânsito, que acabam se transformando em números, né. Tanto é para exemplificar, os casos de acidentes eles foram praticamente reduzidos a zero em Porto Alegre no período da enchente, né. Isso porque um perfil dos entregadores são exatamente os entregadores que se utilizam das bicicletas públicas, né? Bicicletas do Itaú Bike, para fornecer esse serviço. E aqui esse é o agravante, né? Porque a maioria dos entregadores, eles não têm uma noção de mobilidade, eles não têm uma noção de como andar, de como é o uso da bicicleta dentro do espaço urbano, né? Então, esse é um elemento que acaba agravando a situação dos acidentes, né? E esse elemento, ele, por si só, ele evidencia a precarização. E é uma combinação fatal, né? O jovem e o jovem ciclista entregador, né? No final do ano passado, um dos entregadores, né? O nome dele é Wesley Bernardes, 24 anos, ele também não tinha experiência nenhuma. Ele foi fazer uma entrega e simplesmente não voltou mais, né? Ele acabou se arriscando, ele foi morto num acidente no Bonfim, né? E o Brasil, ele é um dos maiores, ele tem uma das maiores taxas de acidentes de trânsito do mundo, né? Tanto que ele é o terceiro, uma maior causa de mortes de juventude, né? A pesquisa do SEBRAP mostrou isso, né? Os dados do Senatran e do RIANEST mostram que em caso de moto, ocorrências de moto e de bicicleta, a incidência de moto é de 65%. Por que isso? Porque as motos, eles como são motorizados, apresentam mais velocidade, né? De bicicleta, os acidentes, eles ocorrem em 50%, né? E enquanto os motoristas de carro são em torno de 30%. Né? Então, além disso, essa ausência de infraestrutura urbana para a utilização da bicicleta dentro da cidade, ele acaba potencializando o risco do acidente. E esse é o cenário das relações de trabalho no Brasil, né? Então é preciso a gente repensar essas relações de maneira que essas novas relações de trabalho sejam atrativas para as novas gerações, né? Mas especialmente que elas consigam uma nova forma de proteção social, né? Mais do que a criação de postos de trabalho, que é uma discussão que a gente está discutindo há 20 anos, é que esses trabalhos, eles precisam ser trabalhos de forma decente, né? Ou seja, a qualidade do trabalho. E essa é a discussão, isso porque as novas relações de trabalho, baseadas na precarização, enfim, elas vieram para ficar e assumir uma nova roupagem, né, jurídica, né, com dessa lógica do empreendedorismo. Então, e esse mantra liberal, ela vem, de certa forma, cada vez incutindo mais dentro das novas gerações, né? Enfim, dentro acho que do mérito, assim, queria parabenizar a Júnia, o professor André, o professor Ismael, pela coragem, né, de debater um tema tão relevante, assim, para a gente. Já nos aspectos formais, assim, Júlia, eu queria tivesse uma atenção especial, assim, mais redobrada, principalmente uma questões mais a forma de apresentação, a qualidade do texto, assim, dar uma revisada, assim, principalmente revisar o texto da tese, né, rever alguns parágrafos, eles estavam muito longos, encontrei um parágrafo assim, com 20 linhas, né, rever algumas citações também, eu posso te mandar isso, as considerações que eu fiz, uniformizar o espaçamento em parágrafos, são coisas que às vezes a gente não se dá conta e depois que formata, né, acaba, muitas vezes o tempo também, a gente acaba sendo premido pelo tempo, então
espaçamento entre os parágrafos, uniformizar alguns termos, como Constituição Federal de 88, em outros é a Magna Carta. Então, tentar uniformizar isso, né, uns termos itálicos. Então, mas no mais, parabéns, Julian, professor André, professor Ismael, orientador e co-orientador, continua pesquisando, pensando na próxima etapa, enfim. Mas antes de finalizar, eu queria perguntar para a Júlia, assim, duas questões simples e tal. Se dentro desse cenário de precarização, de informalização, né, como fica a organização coletiva do trabalho, né? Assim, a gente pode pensar que o break do aplicativo, né, que você me acabou mencionando, e que o Paulo Galo é um dos principais atores políticos desse break, se há uma ressurreição, assim, e a construção daquilo que eles chamaram de entregadores antifascistas, né, num momento muito importante, que não se podia discutir a democracia, né, no Brasil. Se esse é um sinal de que essa classe jovem trabalhadora, ela ainda resiste, né? Se a gente pode ter esperança de poder lutar contra isso. E outra questão é como enfrentar essa lógica do empreendedorismo, né? Que tem cada vez mais ganhado terreno, não só no pensamento dos jovens, mas também no coração deles, assim, principalmente das novas gerações que entendem que isso é uma vantagem para eles, né? É uma vantagem o fato de poder dispor do seu tempo, né? Enquanto jovens, né? Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado. Eu peço desculpas pelo aceleramento, né? Muito obrigado, professor Cristiano. Passo então a palavra para que a Júlia faça as suas considerações. Então, obrigada, né, pelas considerações, professor Cristiano. E, bom, realmente, assim, todos os falecimentos que eu vi, de entregadores foram menores de 30 anos. Então, em acidentes de trânsito. Então, é um número realmente preocupante e são vários casos, assim, que acontece. E, realmente, eu acho que a máquina a empresa, as plataformas, elas estão trabalhando muito com a mídia, eles estão com a mídia na mão, né? A iFood, enfim, eles têm essa mídia na mão de falar que é o empreendedorismo, tá? E isso está bem discernido, assim, na cabeça dos jovens, tanto que nas pesquisas eles próprios falam, eu quero trabalhar autônomo, não quero CLT, tem essa crítica forte com a CLT, tem esse não quero sindicato, então isso está muito presente. Por isso que o trabalho seria justamente achar uma outra forma, claro, equiparando a CLT com o que deu certo ali. Então, seria uma nova lei, um novo projeto, né, uma nova política exclusivamente para esse trabalho de entregadores por aplicativos. Então, né, não é tentar tirar essa autonomia, né? A autonomia o que querem, né? Não ter aquela rigidez de ter que ter uma jornada de trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Então, tirar isso, tá conforme eles querem, só que computar o horário de trabalho, para gerar férias, para gerar, né, outros encargos como, né, a CLT trabalha. Equiparando, então eu estou sempre nesse trabalho equiparando a CLT porque é um trabalho, é uma relação de trabalho também. E, justamente também eu acho que eu não respondi direito, professor Rodrigo, sobre essa questão de responsabilidade, né? Então, assim, equiparar uma responsabilidade contratual, porque é um trabalho também, só que não no modelo CLT, seria um novo formato. Então, é isso que eu quero com a tese, esse novo formato. E, já que é um trabalho que vem, né, dos aplicativos, que vem da organização virtual, eu acho nada mais justo essa organização, ia ser muito mais fácil que um próprio sindicato, né, uma organização no próprio aplicativo, né, um aplicativo só para, se tivesse alguma CIPA, né, uns trabalhadores que votem ali e que encontrem pautas para melhoria no próprio aplicativo, né, um aplicativo
no mesmo sentido, né, um aplicativo da mesma empresa que esteja próprio ali só para tratar de segurança e saúde do trabalho. Então, a organização também poderia ser de forma virtual, como a gente vê ocorrendo também, né, com todos os movimentos. Então, seria nesse sentido. Professor Cristiano, alguma questão a mais? Não acho que é isso, professor. Só dentro dessa discussão, né, as entregas elas já existiam, né, essa relação juventude e tal. Eu acompanhei a criação em Porto Alegre de uma cooperativa de entregadores lá 20 anos atrás, que era o Pedal Express, que também era um perfil de jovens, né, 18, 20 anos, e como é que eles funcionavam, né? Eles rateavam os custos operacionais, criaram uma base dentro de um espaço urbano, público, e o pessoal ligava e pedia, olha, eu preciso fazer uma entrega em tal lugar, tal lugar. Então, é uma forma de cooperatização, né? De uma cooperativa, uma forma um outro formato de relação, né? Diferente do aplicativo. Então, mas eu acho que é isso. Então, muito obrigado, professor Cristiano. Bom, passo a palavra agora aos professores da casa, né? Ou pelo critério de antiguidade no momento, né? Agradecer a disponibilidade, então, do professor João Pedro Schmidt, né? De colaborar conosco em mais esse trabalho, né? Então, fique à vontade, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade.